a morte e da ressurreição do nosso Salvador, coração do nosso Evangelho, que é Cristo e este crucificado em favor de pecadores como nós. Ontem nós falamos do caminho de Jesus rumo ao Calvário, como em virtude da agressão sofrida, da perversidade de chicotearem ele bastante. Ele estava muito debilitado, ele já havia sido preso desde a quinta-feira à noite, ele estava sofrendo pancadas e agora ele está carregando a cruz e ele precisa de ajuda. Então os romanos chamam esse homem Simão Cirineu para ajudar Jesus a levar a cruz até o local da crucificação, que é o Calvário. Nesse caminho, mulheres aparecem e começam a lamentar o sofrimento de Jesus. Jesus então avisa essas mulheres que elas não deviam lamentar por ele, mas por elas mesmas e pelos filhos delas, por conta do futuro que se aproximava deles. De fato, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada e destruída completamente pelos romanos, e só restou daquela antiga Jerusalém hoje um muro chamado Muro das Lamentações, onde os judeus religiosos costumam fazer as suas orações. E o final da nossa exposição de ontem é justamente o início do ponto que nós iremos falar hoje, que é a companhia de Jesus no momento da sua crucificação. Jesus está sendo crucificado com dois ladrões. Versículo 32, e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Muitos estudiosos advogam a tese, defendem a ideia de que não era comum essa crucificação em grupo, mas Pilatos teria feito isso propositalmente, justamente para afrontar os judeus e a liderança religiosa que havia, de alguma forma, feito ele fazer algo que ele não queria, que era matar Jesus. Então Pilatos estava muito chateado com a liderança judaica, e então ele coloca esses malfeitores para dizer: está vendo aí, o rei de vocês não é melhor do que um malfeitor. E Pilatos coloca, como a gente vai ver nos versículos posteriores, que Pilatos coloca uma plaquinha em cima da cruz de Jesus com o dizer, este é o rei dos judeus, em 3 idiomas, no latim, no grego e no hebraico. O latim, que era o idioma falado em Roma, o hebraico, o idioma religioso dos judeus, e o grego, que era o idioma corrente, era o idioma falado no mundo inteiro, por assim dizer, como o inglês hoje, é a segunda língua do mundo inteiro. Então, aqui nós agora vemos o momento da crucificação de Jesus. Uma das coisas que deve, de alguma forma, impactar na nossa vida é que, mesmo nesse momento tão difícil para Jesus, ele ainda tinha palavras de misericórdia e compaixão para as pessoas que estavam ao redor dele. É algo que deve nos fazer pensar. A Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Não podemos, não é uma opção. Não é uma opção deixar de fazer o bem, porque sofremos algum tipo de afronta ou algum tipo de perseguição. Devemos tomar muito cuidado para não colocar na nossa vida limites, no sentido de que, se acontecer isso, então eu abandono a fé. Se acontecer isso, então eu não vou ser mais o cristão que eu já fui um dia. A gente não deve fazer isso, porque muito provavelmente vai acontecer isso.
para provar a nossa fé. A nossa fé não pode ter limites. Precisamos aprender, como a Bíblia nos ensina, a viver contente em toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Como cristão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados conforme o seu decreto. Então é preciso que a gente abrace essa mensagem, porque vivemos em um mundo onde a maldade se multiplica cada dia. E se nós não tivermos o cuidado de guardar o nosso coração dessa forma, mais cedo ou mais tarde vai ser o nosso coração que se esfriará pela multiplicação da maldade. E aí nós estaremos como uma multidão de evangélicos e de pessoas que se dizem cristãos, mas com o coração frio, gélido, como a própria definição da igreja de Sardes tem nome de quem vive, porém está morto. Então é preciso que a gente tenha essa vigilância. O sofrimento deve ser algo natural na vida do cristão. Por mais que isso pareça, difícil de se assimilar, mas é o que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa ir mesmo, andar mesmo na contramão do mundo, entendendo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com aquilo que está reservado para nós. E como já vimos, só para lembrar, não basta sofrer, a gente tem que aprender a sofrer da forma correta. Porque tem um sofrimento que não nos beneficia. É quando a gente sofre segundo o mundo. O sofrimento que nos beneficia é o sofrimento segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. É esse o sofrimento que a gente tem que abraçar. Então, no versículo 33, agora Lucas já está narrando a chegada de Jesus no Monte Calvário, e essa palavra Calvário é o que dá origem à nossa palavra no português, caveira. Não era só por conta do formato do monte, mas principalmente porque, segundo a tradição, os malfeitores, eles não tinham direito nenhum, do ponto de vista dos romanos. Então, eles não tinham direito sequer de ser enterrados. Então, era lá mesmo, depois que eles morriam na crucificação, que seus corpos eram lançados para que entrasse o estado de decomposição lá mesmo. Comido por vermes, a céu aberto, comido por aves de rapina. E se você fosse no Calvário, muito provavelmente você encontraria muitas ossadas de pessoas que foram crucificadas e os seus corpos foram deixados lá. Então o nome vem daí, desse lugar cheio de caveiras. É lá que Jesus está para ser crucificado. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, versículo 33, ali o crucificaram. E a crucificação, irmãos, para que a gente fique assim, bem ciente, eu não sei se vocês já perceberam, todos os crucifixos católicos estão errados. Você sabia disso? Todos os crucifixos católicos mostram que Cristo recebeu pregos na mão, mas não era na mão que os pregos eram colocados, até porque a mão não suportaria o peso do corpo. Normalmente ela iria rasgar e o corpo iria cair. Então a crucificação era feita na altura do punho e atravessava esse osso que a gente tem aqui para que houvesse sustentação, para que as pessoas pudessem ficar de fato presas na cruz e tivessem a morte por asfixia, como normalmente acontecia aos crucificados. Então eles crucificaram Jesus. As pessoas, o crucificado, ele recebia um prego, mais ou menos desse tamanho, em um punho, em outro punho, e nos pés. Colocava-se um pé sobre o outro e batia um prego ali. A gente já viu essa cena, no filme, e era exatamente daquela forma,
porque a ideia era justamente deixar com que os braços, as pernas fossem ficando fracas e as pessoas não conseguissem mais sustentar o peso do corpo, e essa posição, né, fazia com que os pulmões começassem a ser, né, esmagados e a pessoa morria por asfixia. É assim que se dava a morte por crucificação. Por isso, para apressar muitas vezes a crucificação, boa noite, paz e graça. Por isso, muitas vezes, para apressar a crucificação, se quebrava as pernas. Como a gente vai ver que no caso dos ladrões, as pernas foram quebradas para que a crucificação fosse acelerada, para que a morte por crucificação fosse acelerada. Então, aqui no versículo 33, ali o crucificado, bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Então, Jesus está no meio, e a ideia é justamente isso, mostrar Jesus como a figura central daquela crucificação. Esse foi, de fato, o planejamento de Pilatos, né? Sabemos que aqui não há uma ingerência dos judeus. Essa penalidade é toda feita pelos romanos. Os romanos é que tinham esse tipo de penalidade, que era a crucificação. Versículo 34. Contudo, Jesus dizia, essa é uma das frases, Jesus fala 7 frases no momento da crucificação. Lucas não fala todas. Algumas estão no Evangelho de João, algumas estão aqui em Lucas, outros estão repetidas em alguns dos evangelhos sinóticos, mas nós vamos nos ater hoje às que estão aqui no Evangelho de Lucas. Então, uma das frases que Jesus fala no momento da sua crucificação, versículo 34 de Lucas 23. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que você faria se um ladrão colocasse uma arma na sua cabeça e levasse o seu celular, o seu carro, e criasse algum tipo de dano na sua vida, ou até te desse um tiro, te machucasse? O que você faria? Você oraria por ele? Ou você desejaria a justiça dos homens, ou a justiça de Deus recaindo sobre essa pessoa? Então a gente percebe que os cristãos estão cada vez mais se afastando de Cristo. Cada vez mais os cristãos esquecem de que Cristo nos chamou para andar a segunda milha, para dar outra face, para dar capa para aqueles também que tomam a nossa túnica. Então a gente ouve muito falar na igreja, né? Meus direitos, é um direito meu. Qual era o direito de Jesus mesmo? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o que criou todas as coisas, né? Ele tinha o direito aqui de matar todo mundo. Ele fez isso? Não, Ele nos deixou uma lição de que aquilo que Ele pregou era também o que Ele vivia. Vamos voltar um pouquinho só ao Evangelho de Mateus. Uma passagem assim que muitos gostam de estudar, poucos gostam de praticar. Inclusive tem um livro muito bom sobre esse tema, que é o livro de Martin Lloyd Jones, Sermão do Monte. Mas assim, você pode estudar aquele livro de cabo a rabo e ainda assim ser um cristão falso. Porque entender essas coisas na teoria não nos faz melhores. Nós precisamos entender na teoria e viver na prática. Inclusive é o que o Sermão do Monte vai concluir. Jesus, ele vai falar no sermão várias verdades que ele está cumprindo na cruz. Versículo de número 38, do capítulo 5. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, assim, se bateram em Jesus, você já imaginou se Jesus devolvesse o golpe que ele sofreu? Só um. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Sabe como é que ele vai destruir o diabo? Com um sopro. Você já imaginou Jesus desferindo um golpe? Acabou o universo. Acabou. Não tem mais universo.
Então, olha o que a gente está vendo. A gente está vendo Jesus sofrendo sem reagir. É assim que a gente vence. A gente vence por meio da fé e não por meio da violência. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém-vos digo, não resistais ao perverso. É difícil, né? É difícil a gente ouvir isso. É difícil a gente viver isso. É difícil até a gente aceitar isso. Porque se você chegar para alguém hoje e ler isso, até a pessoa vai dizer, não, mas quem foi que disse isso? Aí você fala, Jesus. Mas será que essa versão está correta? Será que está assim no original? Porque é difícil a gente aceitar. Como assim não resistir ao perverso? A gente está vendo hoje cristãos sendo usados como massa de manobra, né, para fazer algum tipo de golpe político. E a Bíblia está dizendo, não resistais ao perverso. Mas o que mais a gente vê são cristãos tentando resistir ao perverso, em vez de tentarem resistir à sua própria carne e ao ataque do maligno. Mas a qualquer que te ferir na face direita, esquiva, cruzado, direto, cruzado. Não é assim não? Não está aqui não? Eu pensei até que era uma sequência de boxe, né? Bateu na face direita, esquiva, jab direto, cruzado, esquiva, jab direto, cruzado. Você não tem isso aqui não? Porque um pastor uma vez ensinou isso numa conferência de jovens. Se alguém vier te bater, você esquiva e dá sem amor. Pastores ensinando isso para jovens. É algo assim, você vê que a maldade se multiplicou a tal ponto que não se esconde mais. É o certo ficando errado e o errado ficando certo. Então quer dizer que se você sofrer bullying na escola, não. Você não pode sofrer bullying na escola. Se alguém tentar fazer bullying com você, você dá nele. Claro. Não? Você é cristão. Não, mas cristão. Não significa que você é cristão que você tem que aceitar tudo. Como assim não? O meu Senhor levou a cruz. E eu vou ficar resistindo àquilo que eu devia aceitar como algo que me identifica como meu Salvador. Eu não posso amar como Jesus. A gente nunca vai amar como Jesus. A gente nunca vai obedecer ao Pai como Jesus. Mas a gente pode sofrer como Jesus. A gente pode ser humilhado. São essas coisas que a gente percebe, que a gente acha que são ultrajantes, que nos identificam com o nosso Salvador. E muitas vezes a gente tem resistido. Vou processar! A gente já gosta, né? Hoje, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus não foi ferido só na face, não, irmão. Foi ferido no corpo todo. A gente assistiu semana passada, né? Essa semana a gente não colocou o vídeo, mas semana passada a gente viu como Jesus sofreu os açoites romanos, pedaços da pele eram arrancados. Será que o diretor do filme está exagerando? Não, era aquilo mesmo. Era daquele jeito mesmo, né? Litros de sangue. E ele podia reagir a qualquer instante. Se ele dissesse uma palavra, acabou tudo. E ao que demandar contigo, tira-te a túnica. Por que eu estou lendo isso daqui? Porque tiraram a túnica de Jesus. Dividiram a túnica, vão tirar sorte com a túnica de Jesus, vão pegar as vestes de Jesus, vão repartir entre eles. A túnica, né, porque era bonita, eles tiram sorte para ver quem fica com ela. E Jesus não faz nada. Vai tirar a roupa? Pode tirar. A gente lê e a gente não percebe que isso se cumpre no Calvário. Se alguém te obrigar a andar uma milha, caminha duas. Jesus foi obrigado a carregar a cruz e ele carregou.
ele foi obrigado a seguir aqueles que aprisionaram ele lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e levaram ele até, primeiro, a casa do sumo sacerdote, depois levaram ele para o sinédrio, depois para o pretório, ele sendo conduzido sem nenhuma resistência, e mesmo assim acorrentado, violentado. E a gente percebe que durante todo o tempo ele não fez nenhuma resistência, muito pelo contrário. Quando chegaram os soldados, quando chegou aquele pessoal com porrete, com espada, ele disse: vocês estão atrás de quem? Jesus do Nazareno. Ele disse: sou eu. Deixai esses ir. Ele não fez nenhuma resistência, mas ainda assim as pessoas agiram com extrema violência contra ele, e ele não fez nada. A gente está seguindo essa mesma direção, amém? Aleluia! Glória a Deus. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Amém? Aleluia! Pastor, eu estou orando. Ouviste o que foi dito. Aqui é o que Jesus vai fazer também. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por que essa frase ela não pode ser correta? Porque na maioria das vezes, irmãos, o nosso inimigo é o próximo. Então, a gente tem que amar. Quantos filhos acham que o inimigo é o pai? Misericórdia. Quantos pais acham que os filhos são inimigos? Maridos acham que as esposas são inimigos, esposas acham que os maridos são inimigos. Familiares, né? Irmãos acham que o irmão é inimigo. Por aí vai. Então a gente tem que amar todo mundo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é o que ele está fazendo? Não é exatamente onde eu parei com vocês? Jesus está dizendo: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que é isso. Isso é uma oração intercessória. Jesus está intercedendo por aqueles que estavam participando da sua morte. Estevão seguiu esse exemplo, irmão. Às vezes a gente diz assim: mas Jesus é que fez isso, que Estevão também fez. Porque o Espírito Santo nos motiva, nos impulsiona a viver uma vida como a de Cristo. Como está escrito em Romanos: de tal sorte que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas ninguém quer viver como filho de Deus. É verdade. Sabe, irmãos? Aqui no mundo, a gente tem algo chamado teste de DNA. Será que fulano é meu filho? Será que não foi trocado na maternidade? Até a mãe, porque às vezes assim, não é meu filho porque saiu de dentro de mim. Mas será que não foi trocado lá? Porque sai de perto de você, vai lá lavar, tomar banho. Será que não trocou? Já teve casos de troca. Então, aí faz o teste de DNA. E às vezes, rapaz, não é filho não. Você já procurou ver se você é filho de Deus mesmo? Oh, Deus. Ou se não é do outro? Oh, Deus. Porque lá em 1 de João faz, né? Diz que tem gente que no DNA tem lá, filho do diabo. Uai. Quem era que tinha filho do diabo? Caim. Ele era filho do maligno. Por isso ele matou Abel. No DNA de Caim não tinha filho de Deus, tinha filho do diabo. Os fariseus achavam que era filho de Deus, né? Aí Jesus diz: não, a certidão de nascimento de vocês é outra. Vocês são filhos do diabo. Ele é o vosso pai. Então, é preciso que tenha evidências. É preciso que o nosso DNA seja parecido com o de Cristo. Para que a gente seja filho de Deus. Então, aqui é uma demonstração para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque se você for perceber, irmãos, Jesus conta a parábola do publicano
e do fariseu que sobe ao monte para orar. O fariseu chama Deus de Pai. Mas ele não desceu justificado. Isso significa que Deus não era o pai dele. O publicano foi justificado. Significa que Deus era o pai dele. Então é preciso que a gente se analise para que a gente possa se corrigir. De que forma? Como está escrito no Evangelho de João. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui Jesus está dizendo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Às vezes a gente quer medir se alguém é abençoado, se Deus é na vida de alguém, pela vida que a pessoa vive. Então assim, fulano não fica doente, fulano tem um emprego, fulano tem uma vida financeira razoável. Então assim, Deus é na vida de fulano. Fulano tem uma vida toda complicada. Ih, rapaz, Deus não é na vida dele, não. Às vezes a gente mede como os religiosos judeus faziam na época de Jesus. Eles viam a pessoa abençoada sempre do ponto de vista material e não do ponto de vista espiritual. Então se a gente for nessa direção, então Jeremias era amaldiçoado, Isaías também. Jesus o mais amaldiçoado de todos. Os apóstolos também se falam. Então, não é assim que a gente mede. Por isso que Jesus está dizendo, cuidado, porque ele faz nascer o sol sobre todo mundo. Porque se amardes só os que vos amam, que recompensa tendes? A gente vai ver um homem orando. É uma das cenas mais dantescas da Bíblia, mais assustadoras. Uma pessoa está orando do inferno. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Pai Abraão, manda alguém avisar os meus irmãos para que eles não venham parar nesse mesmo lugar de tormento que eu estou. Isso é o quê? É um amor. Ele não queria que os irmãos estivessem lá. Por quê? Porque ele amava aqueles que amavam a ele. Ele queria que aqueles que amavam a ele fossem para um bom lugar, que não era aquele lugar que ele estava. Esse é um amor que até o inferno tem, desse amor. No céu não, no céu é diferente. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Aqui tem uma expressão, né, na nossa geração que é os parças. Né? O que são os parças? Normalmente é um monte de gente moral ajudando os outros na imoralidade, devassidão e coisa feia. Então você vê, os parças se ajudam. A Bíblia não nos chama isso, não. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes também somente os vossos irmãos, não fazeis? O que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a palavra perfeito aqui, irmãos, não fala de perfeição no sentido de que não tem mais nada para aprender, de que não tem mais nada para corrigir. A palavra perfeito no grego, ela tem a conotação de algo maduro. Como, por exemplo, a fruta quando está perfeita para ser colhida. Né? Então, essa é a ideia. Está maduro. Uma pessoa que amadureceu, ela está apta, de repente, para ensinar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, porque ela já está madura. Então, essa é a ideia do texto. Jesus mostra aqui também, e eu quero já concluir para a gente passar lá de volta a Lucas, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Qual foi a frase? Eu volto agora para o capítulo 23 de Lucas. Qual foi a frase dos religiosos? Se tu és mesmo o Messias, desce daí. Então faz o que tem que ser feito na frente de todo mundo, para que todo mundo veja esse maravilha. Mas Jesus não estava atrás de plateia. Jesus estava em busca dos eleitos. E ele não perdeu
Nenhum. Por isso a gente tem que tomar cuidado, que a gente não se perca nesse sentido. Versículo 34 de Lucas 23. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem O que faz? o que fazem. Então essa é a nossa intercessão, irmãos. Quando alguém faz mal para você e para mim, essa pessoa antes ela fez mal para ela mesma. É verdade. Porque o comportamento reprovável dela atingiu primeiro a santidade de Deus. Quem mais se incomoda quando alguém faz algo de mal é Deus. Ele é o mais ofendido. Porque é Ele que determina as leis que todo o universo deve seguir. Por exemplo, quem determinou que a lua estivesse onde está, que o sol estivesse onde está, que as marés tivessem o movimento que tem, só fossem até determinado ponto e retrocedessem? Foi o Senhor. E eles obedecem. Os astros obedecem. As coisas criadas obedecem. Só quem não obedece é o homem. Mas vai chegar um momento em que esse homem impenitente vai ter que dar conta da sua impenitência, da sua falta de arrependimento em relação ao seu pecado. Então é importante a gente ter essa visão, quando somos atacados, quando somos perseguidos, quando somos maltratados, que a pessoa que está nos fazendo mal, ela está antes de tudo fazendo mal a ela mesma, porque a agressão que foi direcionada a nós atingiu primeiro a Deus. Vou dar um exemplo de uma pessoa que fez mal, mesmo sendo cristão, Davi. Quando Davi é confrontado por Natan, a resposta de Davi muitas vezes é mal compreendida por alguns. Ele diz, no seu arrependimento, ele diz: Pai, eu pequei contra ti somente pequei. Aí você fica pensando assim, não, então Davi não caiu a ficha. Porque ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a nação de Israel, porque o que ele fez não é coisa que um rei deveria fazer. Mas a ideia, irmãos, é que o nosso pecado contra Deus é infinitamente maior a qualquer mal que a gente faça a outra pessoa. Porque quando a gente faz mal a alguém, a gente faz mal a alguém que é do mesmo patamar que a gente. Quando a gente faz o mal, esse mal atinge a Deus, Deus é santo. Deus é o rei que deve ser obedecido. Por isso que o mal que a gente faz, o que qualquer pessoa faz, é antes de tudo uma ofensa infinitamente maior para com Deus. Daí a intercessão de Jesus em favor daquelas pessoas. É a mesma intercessão que a gente tem que ter. Chegou em casa, não sei se os irmãos viram, uma pessoa que com certeza devia estar influenciada por espíritos malignos, nessa madrugada pegou umas pedras e começou a quebrar todos os vidros dos carros. Acho que foi na praia de Armação, uma região dessa, né? Dessa Armação. Bom, qual é a vontade que você chega e vê o vidro do seu carro quebrado, ou a janela da sua casa quebrada? E aí você olha e vê a pessoa com a pedra na mão ainda. Ela ia jogar outra para completar o serviço. Qual é a sua vontade? Glória a Jesus. Dobrar o seu joelho na hora e dizer: Pai, perdoe, não sabe o que faz. A gente faz isso. Oi, irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje a gente vai fazer isso. E não tem meio termo. Ah, pastor, mas é impossível. Irmãos, mas os impossíveis dos homens são possíveis. Os irmãos chegam a se levantar. Depois dessa eu vou beber uma água. Eu vou tomar um café. Está parecendo Jesus quando disse: perdoa 70 vezes 7, né? Pedro disse: acho que vou tomar um cafezinho para o Senhor aumentar minha fé, porque 70 vezes 7, Senhor, é um negócio em pena. Se o Senhor dissesse 14, mas 70 vezes 7. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é preciso que a gente tenha essa visão espiritual. Falar que o mundo espiritual é real, né, é chover no molhado.
Porque, assim, de fato, como cristãos, a gente sabe que o mundo espiritual é real. Mas o que vai dizer se a gente acredita mesmo que o mundo espiritual é real é a nossa reação. Então, a pessoa está fazendo mal, você tem que entender. Tem um ser espiritual do mal, está usando essa pessoa para fazer com que eu tenha uma atitude tão perversa quanto essa pessoa teve comigo. E eu não posso deixar isso acontecer. Está ouvindo, minha carne? Eu tenho que falar assim para minha carne. Minha carne eu tenho que falar isso, né? Porque a carne de vocês eu acho que é mais tranquila, mas a minha carne dá trabalho. Tem que pegar ela de jeito, né? Não, a bicha chega assustou, né? Então, aqui ele ora. Jesus ora e nos diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Aqueles homens não faziam a mínima ideia de que eles estavam dentro, como diria um irmão, né? Estou dentro da pregação. Esses homens não faziam a mínima ideia de que estavam dentro de uma profecia. Salmo 22, 18. Um salmo messiânico que fala que é assim que aconteceria com o Messias. Eles tirariam sorte para ver quem ficaria com as suas vestes. Isso daqui tudo se cumprindo. Porque esses fatos devem ser sempre alertas para nós. Porque tem muitas coisas na Bíblia, irmãos, que a gente é tardio em acreditar. Dá um exemplo assim, muito assim. Claro, a Bíblia diz: não se engane o homem. O que plantar, vai colher. Vai colher. A gente o tempo todo se preocupa muito mais com a colheita do que com o plantio. É verdade. Sendo que deveria ser o contrário, porque eu vou colher o que eu planto. Então eu tenho que me ocupar com o plantio, porque a colheita, ela virá. Independente do que eu faço, ela virá. Mas a gente fica olhando para a colheita, e se a colheita é ruim, oh, que colheita ruim. Você lembra que você plantou? É verdade. Então, é preciso, irmãos, que a gente leve a sério a Bíblia. Amém. Que a gente não fique brincando com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus como um livro motivacional, usando a palavra de Deus muitas vezes, né, como algum tipo de subterfúgio, né, para defender o nosso ponto de vista. Mas a gente tem que entender a palavra de Deus como de fato Deus a transmitiu para a gente e procurar praticá-la, irmãos. Do contrário, a palavra de Deus vai estar contra nós. Versículo 35. O povo que estava ali e a tudo observava, também as autoridades. Ó quem zombava de Jesus. Quem é que mais zomba da gente? Os ricos. Não é que os pobres não possam zombar da gente. Vão zombar também, né? Mas assim, normalmente, aqueles que se acham numa posição de superioridade, eles tendem a zombar daqueles que eles acreditam que estão numa posição de inferioridade. Era o que eles estavam fazendo com Jesus, né? Eles olhavam para Jesus e eles viam o quê? Um carpinteiro que tentou ser Deus. Um carpinteiro que tentou ser filho de Deus, que tentou ser o Messias, e está morrendo. E eles estão escarnecendo. Muitas pessoas não têm uma visão parecida com a nossa. Quando a gente apresentar a verdade do Evangelho, quando a gente apresentar a verdade do céu e do inferno, quando a gente apresentar a verdade do caminho de Cristo, muitas pessoas vão escarnecer. Quando verem que o justo é salvo com muita dificuldade. Essas pessoas vão escarnecer das dificuldades que passamos, porque para essas pessoas, as dificuldades que passamos são uma evidência de que estamos errados. Quando, na verdade, para aquele que é um cristão e que tem convicção daquilo que vive, as dificuldades que ele passa são uma certeza de que ele está no caminho certo, que é o estreito. Então, é por isso que a gente precisa ter convicção. Eu preciso saber o que eu creio. Eu preciso ser firme, eu preciso ter alicerce.
Eu preciso ter raízes, porque do contrário o mundo vai me mover facilmente de lugar. Do contrário, pessoas virão influenciadas por espíritos malignos e com seus argumentos pomposos podem me tirar do lugar que eu não deveria sair. Não se engane, irmãos. O poder de engano de Satanás é muito maior do que o que a gente imagina. Então a gente muitas vezes vacila nesse sentido, de achar que nós nunca seremos enganados. Quem pensa assim já está enganado. Orar e vigiar significa entender isso, que a gente pode ser enganado sim. Mesmo conhecendo a Bíblia, a gente pode ser enganado. Davi foi enganado, conhecendo a palavra de Deus. Então, cuidado. As autoridades zombavam e diziam, salvou os outros. Olha, salvou os outros. Irmãos, essas pessoas tinham consciência de que Jesus fazia o bem. E mesmo assim estavam se deliciando com o sofrimento e com a morte dele. Por isso que a gente não tem que achar estranho algumas situações que talvez a gente passe. Eu não sei se os irmãos já passaram por situações assim, mas há momentos onde você está sofrendo e você vê pessoas sentindo prazer no seu sofrimento. Se pudesse, estava estourando fogos. Tem gente até que às vezes tem vontade de pegar um balde de pipoca com guaraná e ficar assistindo você sofrer. O mundo é assim. O mundo quer isso. É por isso que, como cristãos, o lugar que a gente mais deve demonstrar o nosso sofrimento é no quarto em secreto. A gente chora aos pés do nosso Senhor e a gente se levanta consolado. Porque é isso que Ele faz. Bem-aventurados que choram, esse choro do arrependimento, do sofrimento correto, e Ele recebe consolo. O povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, assim mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Jesus nunca disse que era o escolhido, mas eles usam essa expressão para Jesus. A ideia é o quê? Escarnecer. Não que Jesus não fosse. A palavra escolhido, vem da expressão Meshiach, Messias. Jesus de fato é o Messias, mas ele não havia usado essa expressão, mas eles usam no sentido de escarnecer mais. E perceba, irmãos, quem está por detrás desse cenário. No capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, nós temos a tentação de Jesus no deserto. E a estratégia que Satanás usou é a mesma que se repete aqui. Como é? Se é, de fato, o Cristo de Deus. Lá no deserto, Satanás diz, se você é mesmo o Filho de Deus, por que está passando fome? Transforma essa pedra num pão. Você tem poder para isso, por que não faz? Se você é mesmo o Filho de Deus, então se lança de cima do pináculo do templo, que é o lugar mais alto, porque ele deu ordem aos seus anjos que te sustentem. Então o povo vai ver você levitando e vai crer. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente ele diz, se prostre diante de mim, eu te darei tudo. Jesus repete, não, eu não vou fazer isso, não adorará a ninguém, só adorarás a Deus. E diz, para trás de mim, Satanás. E Satanás desapareceu da vida de Jesus? Não, Satanás vai aparecer usando Pedro. Jesus está lá. É importante que o Cristo sofra, que ele pereça, é importante que ele morra e ressuscite. De jeito nenhum! Quem foi que usou a boca de Pedro? Satanás. O demônio vai aparecer em vários momentos usando pessoas para tentar de alguma forma trazer dano à vida de Jesus. E aqui mais uma vez, tentando de alguma forma apelar a que Jesus tivesse algum tipo de sentimento
de orgulho, alguma coisa assim, e saísse da cruz. Se Jesus descesse da cruz, a gente desceria para o inferno. É o fato de Jesus não descer da cruz que nos leva para o céu. O povo estava ali. As autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Você sabia que disseram a mesma coisa do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo esteve na região de Éfeso, que fica na Ásia, foi o lugar onde Paulo ficou mais tempo. 3 anos ele passa lá. E no livro de Atos, nós vamos ver em toda a Bíblia, a única passagem que tem essa expressão é no livro de Atos e é referência para usar de Deus na vida de Paulo. E diz assim o livro de Atos: e por meio da vida de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Eram mais do que milagres, eram milagres extraordinários. E dizia que um pedaço de uma roupa que Paulo usou expulsava demônios e curava enfermos. E usaram isso na época que Paulo estava preso. Mas em casa, histórias a seu respeito não são verdadeiras, são. Mas e por que você está aqui sofrendo? Por que você não se solta? Por que você não faz alguma magia, alguma coisa assim, sobrenatural? Porque as pessoas sempre pensam que o poder é nosso, não o poder de Deus. A gente é só um instrumento. Deus pode fazer por meio da vida de cada um de nós coisas extraordinárias, mas é Deus quem faz. A gente não merece glória nem atenção, porque é Deus quem faz. A gente só se alegra por ser usado por Deus. Maravilhoso ser instrumento de Deus na vida do próximo. Mas o mundo vai nos confrontar muitas vezes com isso. Quer dizer que você ajuda as pessoas e você mesmo está aí, todo estrupiado. Porque a visão do mundo é isso, né? Aquele que ajuda tem que estar num lugar de superioridade. Tem que estar numa posição muito boa. E era assim que tratavam Jesus. Se é de fato o Cristo, Filho de Deus escolhido, se salva. Versículo 36. Igualmente os soldados escarneciam. Olha, os soldados escarneciam. Irmãos, você já foi escarnecido? Eu estou falando escarnecido assim, daquele jeito. Não é um bullying, né? Estou falando escarnecimento mesmo. Em começar a tentar de todas as formas denegrir você, né? Colocar você como nada. Esse pastor já passou por situações assim. Não passou. Porque quando uma pessoa diz que você é quase nada, ela está certa. A gente é quase nada. A gente não merece nem a comida que come. A gente é muito pior do que o que as pessoas pensam. Se a gente tem alguma coisa de bom, é a misericórdia de Deus. Por isso que a gente não devia se sentir ofendido como a gente se sente por qualquer coisa. Qualquer coisa nos ofende. Qualquer coisa. Fui na casa de uma pessoa e a pessoa botou um café frio para mim. Não volto mais lá. Aí botou ainda café. Mas tava frio. A feijoada não tava. Não tinha nem carne. Misericórdia. Vou mais. E a gente se sente ofendido com coisas que a gente não deveria se sentir. Por quê? Porque a gente sempre se vê mais do que a gente deveria se ver de fato. Parece que o nosso espelho está sempre... Você já viu aqueles espelhos que aumentam a pessoa? Oh, Deus! Mas o nosso espelho é assim. Oh, Senhor Jesus! A gente olha no espelho, a gente vê uma coroa na nossa cabeça, assim, né? Eu mereço ser tratado como filho do rei. Vai achar. Eu vou achar... Nada menos que isso me satisfará, aleluias. Então não, irmão. Sabe como é que a Bíblia fala da gente? Vermezinho de Jacó. E a gente é bom. Vermezinho de Jacó é você, eu sou o eleito. O filho do Deus Todo-Poderoso. Meu filho, mas se você não está sofrendo afrontas com ele, você não vai receber as glórias que ele recebeu. É verdade. Uma coisa leva a outra. E uma coisa tira a outra.
Então, as pessoas querem ser glorificados sem passar pelo Calvário. Impossível. A glória de Cristo começa aqui. Foi essa oração dele, inclusive. Glorifica agora teu filho. Ele estava indo para a cruz quando ele orou desse jeito. Tudo isso aqui é glória. É Jesus vencendo Satanás por meio do sofrimento. Suportando o que ninguém suportaria. Resistindo. E fazendo o que ninguém faria. A gente precisa, irmãos, mudar alguns conceitos. Porque a sociedade que a gente vive nos influencia demais. Mesmo sem querer. A gente ouve uma propaganda, a gente vê um outdoor, a gente conversa com alguém na rua. E esses conceitos, eles entram na gente sem que a gente perceba, como um vírus. Por isso que lá no capítulo 12 de Hebreus, diz que quando a gente vai correndo, à medida que a gente vai correndo, a gente vai se desvencilhando disso que vai se apegando a gente, vai colocando um fardo, um peso a mais, que vai dificultar a nossa corrida. Quanto mais humilde a gente tiver, a nossa corrida vai ser mais tranquila. Então aqui, versículo de número 36. Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se, já concluindo, trouxeram-lhe vinagre. Vinagre não é o nosso vinagre que tempera a salada. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado, porque existem expressões, né, que a gente usa hoje no português, que aparecem na Bíblia, mas que não tem o mesmo significado. Então o vinagre era um vinho que já tinha passado um pouco, né, e que tinha um teor, né, de álcool forte, e a ideia daquele vinho era justamente anestesiar um pouco a dor do crucificado. Jesus não aceita anestesia. Olha, irmãos, é importante que você sofra. Existem momentos onde o anestésico, aonde, né, os remédios para a gente não sentir dor, vão nos fazer mal. Dá um exemplo. Às vezes você passa por uma situação de perder um ente querido. E aí você, de alguma forma, você foge daquela realidade, seja por meio de medicamentos, seja por meio de, né, de algum tipo de terapia que você faça, ou atividade que você simplesmente você para de pensar naquilo. E aí você vai vivendo a sua vida como se aquele fato não tivesse acontecido, mas aconteceu. Em algum momento você vai ter que chorar a morte daquele ente querido. E a gente tem vivido numa geração assim, que não vive o momento. A ansiedade é muito fruto disso. É verdade. A gente não vive o momento, então a gente fica preocupado com o que passou, a gente fica angustiado com o que aconteceu e mais ainda o que pode acontecer e não vive o hoje. E a gente tem visto pessoas que não vivem, elas apenas sobrevivem. Porque elas não estão vivendo hoje. A Bíblia mesmo diz como é importante a gente em tudo dar glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse copo de água. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Independente, irmãos, do que a gente sofreu, mas é graça. A causa de não sermos consumidos é o quê? É misericórdia. Se somos cristãos de verdade, o céu é o nosso destino. Se somos cristãos, eu quero acreditar que somos, hoje o Senhor nos deu inúmeros livramentos. Alguns percebemos, outros não. A gente tem que agradecer, irmão. O agradecimento é a arma mais poderosa contra a murmuração. Porque um coração grato nunca vai murmurar. Então aqui a gente percebe que é esse o coração de Jesus. Esse é o coração dos discípulos de Jesus. E é exatamente isso que o mundo não compreende na vida do cristão. Como você pode ser agradecido com a vida que você vive?
seu Zé Ninguém. Né? Eu posso ser ninguém para você, mas eu sou alguém para Deus. E isso é motivo de toda alegria para mim. Os cristãos viviam sempre dessa forma e a gente também tem que viver dessa forma. A gente tem Deus, irmãos. E se a gente tem Deus, a gente tem tudo que a gente precisa. Versículo 37. Se tu és o rei dos judeus, mais uma vez, o que o mundo tentou fazer com você hoje, comigo, foi colocar dúvida. É verdade. Satanás, ele não quer te colocar diretamente contra Deus. Ele não vai partir para esse caminho, porque ele sabe que esse caminho é mais complicado. Então, ele se satisfaz colocando dúvida. Será que você é crente mesmo? Será que ser cristão é o único caminho mesmo que leva ao céu? Será que as outras religiões todas estão erradas? Será que existem dinossauros? Será que existe alienígenas? Vida em outros planetas? Será que o homem pode viver em Marte? Sei lá. Será que vamos descobrir uma forma da gente viver para sempre? Então é sempre o se. Não tem si na vida do cristão. Por quê? Porque o cristão vive de um jeito. E eu faço questão, irmãos, eu já vou concluir. Eu não quero me prolongar muito. Quero agora tenho orado muito ao Senhor para ter um poder de síntese. Mas eu gostaria de ler com os irmãos algo que na sua vida e na minha vida, né? Assim, eu preciso disso. Tanto quanto os irmãos. É libertador. Mateus 6,34. Portanto, glória, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então fique quieto. Pare de ficar rebolando na cadeira. Aleluia. Pare de ficar dormindo, jogando de um lado para o outro, e levanta e não dorme, e fica, rapaz, será? Sim! É assim mesmo. Não se inquiete com o dia de amanhã. É hoje ainda. Você já cumpriu seus deveres? Já orou? Vai dar uma caminhada. Vai contemplar a lua, as estrelas. E enquanto você estiver fazendo isso, vá em estado de oração. Glória a Deus. Se aparecer alguma pessoa para você evangelizar, evangelize. Se aparecer alguma pessoa para ajudar, ajude. Se alguém te roubar, perdoe. Ai. Se alguém te disser alguma coisa, tá fazendo o que aqui essa hora? Perdoe. Ame. Glória. Mas é isso, irmão. Vamos viver o dia. Não estou querendo estimular vocês a se tornar carnal. Não me entendam mal. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque nem tudo é pecado. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, jogar bola é pecado. Não, jogar bola não é pecado. Mas eu posso jogar bola e pecar. Assim como eu posso pecar no computador, posso pecar usando o celular, posso pecar sentado no meu pensamento. É o uso que eu faço das coisas ou das situações que vai ser pecado ou não. Nessas mesmas situações eu também vou ter a oportunidade de mostrar que eu sou cristão. Eu posso ter uma oportunidade de mostrar que eu sou cristão num jogo de futebol. A pessoa foi lá, deu uma entrada daquelas assim para quebrar o seu joelho. Você levantou, a pessoa olhou assim, com risadinha de canto de olho. Você... Fique em paz. Deus está no controle. Então a pessoa fica até com medo. Ih, rapaz, acho que ele vai me dar uma pegada. Ele disse assim para eu achar que ele me perdoou, mas eu não vou mais ali não. Mas você perdoou. Então, em todos os momentos, em várias circunstâncias, a gente tem a oportunidade de demonstrar o nosso cristianismo, irmãos. A gente tem que sair da caixa em alguns momentos. Caixa da religiosidade. Cristo mostrou muitas vezes, por exemplo, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, a gente precisa entender o que é viver cristã, viver uma vida cristã, uma vida cristocêntrica. É encontrar Jesus em tudo, em todos os lugares. Tudo que você bateu o seu olho, foi Deus que criou. Nada é fruto do acaso. E nem foi o homem que criou.
Deus que criou. Deus criou todas as coisas. Então, qualquer direção que a gente olhe, a gente tem motivo para glorificar a Deus. Mas o diabo quer que a gente quer fazer com você e comigo a mesma coisa que fez com Eva. Não pode comer de nenhum fruto. Mas essa é a mensagem que Deus deu a Adão e Eva. Pode comer de todos os frutos, menos de um. É como na vida do cristão. Paulo falou isso literalmente. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. Então é importante que a gente entenda isso. Para a gente viver dessa forma. Não se inquiete com o dia de amanhã. Viva o hoje. É hoje ainda. Hoje ainda é 19. Tem gente que já está com a cabeça em 2023. Tem gente que já está em 2024. Rapaz, Tem gente que já está assim, não, 2023, o presidente que entrar vai sair em 2000, não sei quando, eu acho que, né? Que é isso? A gente já está pensando na próxima eleição de governador. Mas não nem assumiu o novo que foi eleito. Porque a nossa cabeça, às vezes a gente tem, é como se fosse uma válvula de escape. ai, ai, ai. Pensar no amanhã é algo que me impede de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Por isso que Satanás gosta que a gente fique só pensando no amanhã e não fazendo o que temos que fazer hoje. É, Jesus. O fato de eu ficar pensando no amanhã rouba a minha força, rouba a minha atenção no hoje. Verdade. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, meu filho, fique tranquilo, o amanhã trará os seus cuidados. Mas será que eu não morro de fome? Meu filho, para eu morrer de fome, eu tô falando eu. Tem que ser uns 3, 4, 5 meses sem comer nada. Ai, ai, ai. Aqui eu tenho uma reserva, viu? Tem estoque. Eu tenho estoque. Né? Será que se pastor ficar um mês sem comer, meu filho, eu não morro não. Bom, só se eu pegar alguma doença, alguma coisa assim, Deus é que sabe de tudo. Mas de desnutrição em um mês não dá para queimar por aqui não. Mas a gente fica, será que eu vou comer pão amanhã? Tem gente que vive uns 3 anos. Eu tô nessa pegada aí. Viu? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Isso daqui, irmãos, não é pra gente dizer, o dia é mal, então eu tenho que agradecer a Deus, não. Isso é pra, na verdade, a ideia do mal aqui é alertar você que o maligno está ao derredor. Que se eu e você ficarmos olhando na direção do amanhã, Satanás ataca a gente hoje. Está você preocupado com o amanhã e Satanás acabando com a sua vida hoje. Aí você não tem nem amanhã. Então, é preciso que a gente se atente para essa realidade. Viva um momento. E eu estou dizendo isso, irmão, não é como o mundo diz não, né? Viva um momento, vá para a festa, vai curtir. Não estou dizendo isso para você, em nome de Jesus, é aprendido. É viva o momento, é viva o que você tem que viver. Se é tempo de sofrer, chore. Se é tempo de se alegrar, sorria. A Bíblia não diz que tem esses dois momentos? Então, não fuja de uma coisa e nem de outra. Viva o que Deus tem colocado na sua vida, porque se Deus tem colocado na sua vida, é bom, é perfeito, é agradável. Eu estou falando para vocês e para mim. Pode ter certeza que eu estou falando para vocês, eu estou precisando ouvir 2 vezes mais. Não é fácil, irmãos, mas é o que a gente tem que fazer. Então, o caminho certo, normalmente, é o mais difícil. Por isso que se tiver fácil, desconfie. Concluindo, versículo 38. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Já expliquei para vocês. O grego era como que o dialeto do mundo, né? O mundo inteiro falava grego. Então você chegava
em determinada região, você não sabia falar a língua da região, mas se você soubesse falar grego, você se virava. Como hoje. Se você fizer uma viagem para a China e você sabe falar inglês, você se vira. Porque a maioria dos chineses fala inglês. Se for para a Europa, se for para a Holanda, né? Se você for para a França não, porque os franceses são meio metidos. Se você não souber falar francês, eles não acham bom não, porque eles têm uma rivalidade com a Inglaterra que é bem longa. Mas se você chega, por exemplo, no Oriente Médio, souber falar inglês, a gente teve o exemplo agora da Copa do Mundo, você se vira. Então, naquela época, o idioma do mundo, assim, conhecido, era o grego. Então, se eu soubesse falar grego, você se comunicava. Mas qual era o idioma político? Era o romano. E por mais que o grego fosse a língua mais falada, o império era romano. E a língua de Roma era o latim. Inclusive o português é uma língua, né, materna do latim. Né? Muitas palavras da gente, elas têm sua raiz no latim. E o hebraico era a língua religiosa do povo. Por que a língua religiosa? Porque a língua que o povo falava era o aramaico. Mas nas cerimônias oficiais e principalmente na leitura da lei, na leitura da palavra, era o hebraico que eles procuravam preservar. Mas o dialeto que se falava naquela região era o que a gente chama de aramaico, porque era uma mistura, né, do hebraico com outras línguas por conta da sucessão de domínios. Aquela região, como havia, né, Deus revelado pelo profeta Daniel, foi dominada por vários povos. Primeiro vieram os caldeus, depois dos caldeus vieram os medo-persas, depois vieram os gregos e finalmente vieram os romanos. Então surgiu esse dialeto que era o aramaico, que era inclusive o que Jesus falava com os seus discípulos. Nesse filme de Mel Gibson, né, no original, a linguagem era aramaico. Todos os personagens tiveram que fazer, né, um curso de linguística, porque a fala em aramaico. A gente tem até a versão dublada em português, né? Mas o original é em aramaico. E tem a legenda embaixo, né? Então aqui a gente vê o hebraico, que é a língua religiosa do povo. Este é o rei dos judeus. E você vai ver que os religiosos não ficam felizes, o Sinédrio não fica feliz. Eles foram até Pilatos quando viram isso, não escreva este é o rei dos judeus, mas diga, ele disse que é rei dos judeus. E Pilatos disse, o que escrevi. Então, o que isso nos ensina, irmãos? O nosso rei foi crucificado. E aí você acha que como súdito você terá um destino melhor? Às vezes a gente, né, quer ter um rei crucificado, mas quer viver uma vida sem cruz. Paulo fala de cristãos que literalmente queriam viver assim em Filipos. Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Perceba, eles não são inimigos de Cristo. Se você perguntasse para esse grupo se eles se identificavam como cristãos, eles diziam, sem dúvida, Pai do Senhor, aleluia! Até a irmã Gisele se assustou agora, né? Isso é para evitar que alguns irmãos entrem na pregação. Opa, né? Tem um que já está. Aleluia! Então, se você perguntar para algumas pessoas, você é cristão? Glória a Deus! Né? Às vezes você está passando na rua, Pai do Senhor, irmão Mandusa! Né? Pai do Senhor! Mas você olha para a pessoa, a paz do Senhor, e está indo fazer um jogo do bicho. E diz, um anjo me revelou que hoje vai dar jacaré. Eu nem sei como é que se joga esse jogo, graças a Deus. Mas eu acho que tem um nome de bicho, né? Mas tem número também, né? Assim, Girafa, né? Um sonho me revelou. Foi um anjo do céu. Me revelou. Aleluia! Então a pessoa vai dizer, mas eu sou crente. Você não é crente, não. Que é isso? Que comportamento é esse? Aí você está lá, a pessoa diz, a paz do Senhor, e está com a faca na mão. O que foi? Vou furar os 4 pneus de quem estacionou ali na minha garagem. Misericórdia, Senhor. Se você é crente, pela graça. E afiando, né? A faca. Você fala, mas que comportamento é esse? É verdade. Porque o pessoal não quer ter um comportamento cristocêntrico, um comportamento cristão.
dizer que a gente é cristão, irmãos. Os falsos cristãos, eles falam melhor que a gente. Agora, viver a fé cristã é ter a marca da cruz que a gente carrega. A marca do discípulo não mudou. É aquele que renunciou a tudo. Tomou a sua cruz e segue Jesus até o palácio. Aleluia! Não, até o Calvário. É lá no Calvário que a gente vai. A gente vai ser lá crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Eu já estou crucificado com o meu Salvador. Falei da vida de vocês agora, não foi? Todos vocês se sentem assim, aleluia! Ô glória! Vamos orar. Com grande alegria. Amém? Amém. E não é alegria só porque acabou. Não, é alegria porque é a alegria do cristão. Isso mesmo. É por isso que ele é Benjamim, ele é alegria. Queriam botar o nome de Benjamim de Benoni. Ele disse, não, é Benjamim. Cria. Isso mesmo. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria que é santa, Senhor. A gente tem vivido no mundo, Senhor, que o tempo todo tenta nos influenciar a buscar cisternas rotas, Senhor. A buscar alegria fora de Ti, a buscar satisfação fora de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar constantemente, jamais desistir de nós, nos mostrando, Senhor, o estreito caminho que devemos percorrer para a nossa própria segurança e salvação. Ajuda-nos, Senhor, a percorrer esse caminho, a correr a corrida proposta e não outra corrida qualquer, Senhor. Para que não nos vejamos correndo em vão. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos parecidos contigo, Senhor, cada vez mais e menos com o mundo. O nosso coração, Senhor, anseia as coisas que são do alto e cada vez menos as coisas que são daqui da terra, Senhor. Que haja em nós uma confiança inabalável de que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor cuida de nós. Por isso nada nos há de fazer falta, Senhor. Mesmo se passarmos por um período de escassez, o Senhor nos suprirá em graça. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais, a reverenciar mais, Senhor, a contemplar mais a Tua glória, Senhor. E na Tua glória encontrarmos segurança, satisfação, prazer na nossa alma, Senhor. Glória a Deus. Ajuda-nos a entender que mesmo diante das dificuldades do tempo presente, nós somos felizes. Porque a nossa felicidade está em Ti, Senhor, e não nas circunstâncias. Muitas circunstâncias podem estar ocasionando dor e sofrimento aos nossos corações agora, mas sabemos que o Senhor está conosco. E isso nos alegra. Sabemos que não estamos sofrendo sozinhos, Senhor, isso nos conforta. Sabemos que esse sofrimento não será perpétuo, mas momentâneo. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, nas Tuas promessas, pois o Senhor é digno de toda confiança, Senhor. Se existia, Senhor, alguma semente de dúvida enraizada em nós, que possamos tirar, Senhor, nessa noite. Que somente a fé cresça, Senhor, e floresça nos nossos corações e mente, frutificando, evidenciando por meio de uma vida transformada que o dom da fé nos foi agraciado. Obrigado, Senhor Jesus, pelas Tuas incontáveis dádivas e livramentos. E acima de tudo, Senhor, pelo dom da salvação. Não temos o que dizer, Senhor, para Te agradecer pela nossa salvação merecida. Mas Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor,
porque não estamos no mundo, mas do mundo fomos tirados. E para o céu estamos sendo levados. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, agora e para sempre. Oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente. Um cumprimento santo. E saia daqui dando pulos de alegria, porque Jesus é muito mais que tudo. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Ô, glória!